Bom, pessoal, vamos lá. Essa é a questão 4, né, da ficha. Vê bem, o enunciado da questão agora qual é? Ele diz que você tem um viajante saindo de Brasília em direção à cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, né? Então ele diz que a pessoa vai sair de Brasília às 8 horas da manhã, tá? E que a duração do voo até São Francisco é de 8 horas, até São Francisco. Aí ele diz aqui informação importante. Sabendo que a diferença entre as duas cidades é de 5 fusos horários e que o voo durou 8 horas, os pesquisadores chegaram a São Francisco que horas? Vê, você tem que lembrar que São Francisco, nos Estados Unidos, está a oeste de Brasília. Então, se está a oeste de Brasília, ele está atrasado em 5 horas de Brasília. Como ele diz que eu estou atrasado 5 fusos horários, o que é que você vai fazer? Você vai pegar as 8 horas, horário local de Brasília, e vai subtrair delas 5 horas de diferença, tá? Que é a hora local lá de São Francisco, no momento em que o avião estiver saindo de Brasília. Então, se você sai de Brasília às 8 horas da manhã e São Francisco está 5 horas a menos, no momento da decolagem, tá, do avião de Brasília, em São Francisco, a hora local eram que horas? 3 horas da manhã. O que é que eu faço? Eu pego agora o tempo da viagem, às 8 horas, tá, que o relógio andou no momento em que eu saí de Brasília para São Francisco, e acrescento essas 8 horas ao horário de São Francisco no momento que eu saí de Brasília, ou seja, vou somar as 8 horas de viagem com as 3 horas local. Beleza? Então, se a gente somar isso aí, você vai ter o quê? Você vai ter o horário local em São Francisco, lá nos Estados Unidos, que vai dar quanto? 11 horas. Não é isso? Então, o avião chega em São Francisco às 11 horas da manhã do mesmo dia. Então, isso aqui é a hora de São Francisco. Beleza? Lembrando que existe outra forma para você fazer isso aqui, ó. Como é que eu faço? Aquele mesmo esquema, acho o meridiano central, tá? 0 graus. Brasília está quanto? A gente vai ter que saber que Brasília está a 45 graus a oeste. Então já achei Brasília. Se São Francisco está, tá, 5 horas a menos, então eu vou contar 5 horas a menos, de 15 em 15 graus. Então, ó, são 45, 60, 75, 90, tá? 105, 120 graus. Então, São Francisco está em quanto? 120 graus. Aí, o que é que eu faço? Traço aqui os palitinhos, descobri que Brasília está aqui, são 8 horas. Então, aqui são 7, aqui são 6, aqui são 5, aqui são 4 e aqui são 3 horas da manhã. Então, no momento em que eu saio de Brasília em direção a São Francisco, lá eram 5 horas a menos. Beleza? Lá em São Francisco, portanto, eram 3 horas. O que é que eu faço? Pego o tempo da viagem. Quanto foi o tempo de viagem agora? 8 horas. E somo a hora local de São Francisco, tá? Que são 3 horas da manhã. Então eu vou achar a hora no momento em que o avião aterrissar em São Francisco, somando o tempo de viagem ao horário local do momento que eu saí de Brasília. Portanto, são 11 horas da manhã do mesmo dia. E aí a alternativa correta para essa questão é a letra D de dado.